Falará agora pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, o ilustre doutor Luigi Matheus Braga, a quem concedo a palavra por 10 minutos para a sustentação oral. Só que tem um detalhe que precisa ficar claro: nós não podemos generalizar. E da forma como está proposto nesta petição, neste pleito, não está claro. Eu gostei muito de ouvir aqui nas sustentações anteriores, quando foi dito que os pastores, os religiosos, eles podem ir ao púlpito e defender a sua crença religiosa, porque nós sabemos que muitos livros sagrados condenam a prática homossexual. Condenam no sentido de atribuir o termo pecado ou dizer que os seus membros não devem sujeitar a tal prática. Isso é claro, nós sabemos disso. Agora, isso não está claro no pleito, de que o pronunciamento disso nos púlpitos, o pronunciamento disso para a sua comunidade, para aqueles que aceitam a sua crença, para aqueles que querem professar a sua crença, não sofrerão os crimes como proposto a equiparação no artigo 20. E o dispositivo no artigo 20, que é o que está se buscando aqui. Imaginem os senhores que coisa complexa. Nós sabemos que alguns textos sagrados, reconhecidos e protegidos pela Constituição Federal, tem textos que estão sendo considerados discriminatórios. A questão é que a Bíblia, o Alcorão e o Torá, só para citar exemplo dos majoritários, não é meramente um ataque, é um fato social. Não é a minha opinião, não é a opinião daqueles que professam, é uma opinião que as pessoas que creem, ainda que atribuído a elas o título de ignorantes aqui nessa tarde, elas creem naquilo, elas têm o direito de crer, e é exatamente o direito nessa crença que crê que ali se trata da palavra de Deus. Tudo bem, outras pessoas que estão nesse plenário podem crer que isso não é a verdade, que isso é um absurdo, mas não é a posição daqueles que creem. E ao equiparar esta conduta no artigo 20, nós teremos uma situação um tanto quanto complexa. Nós sabemos, por exemplo, o que diz a Bíblia com relação à homossexualidade. Pode ser tratado como discriminatório. E a ordem poderia ser a busca e a apreensão. Aí vocês poderíamos falar, não, isso jamais vai acontecer no Brasil. Senhores, isso jamais aconteceria em vários países. Isso jamais aconteceria em vários países. O texto bíblico é claro, o texto na Torá é claro, o texto no Corão, do Islã também é claro. Nós sabemos o que está escrito lá. E isso pode ser considerado, pode ser enquadrado, e nós possamos sim sofrer uma busca e apreensão, por exemplo, destes textos sagrados, numa equiparação. Nós não teríamos essa situação. Concordo quando vejo que há radicais dos dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para proteger os dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para defender o princípio da reserva legal. No entanto, eu quero salientar que essa Suprema Corte já teve um posicionamento muito inteligente com relação a essa lei, e eu fico feliz da presença do ministro Edson Fachin nessa tarde, porque as letras e o pensamento foi dele, quando no HC 134.682 da Bahia, ele deixou claro que no contexto religioso, a tentativa de persuasão pela fé, sem contornos de violência ou de querer atingir diretamente a dignidade humana, não destoa das balizes da tolerância. Ou seja, essa Suprema Corte já deixou claro que é possível harmonizar os interesses. Já deixou claro que é possível que uma pessoa possa pregar a sua fé sem, com isso, sofrer consequências com base no seu livro sagrado. Ninguém está aqui sustentando abuso, ninguém aqui está sustentando que uma religião tenha direito de menosprezar individualmente qualquer homossexual ou qualquer transexual. No entanto, o que nós não queremos é correr o risco de ser punidos por uma questão, por um fato social, nesse momento aqui representados, por exemplo, por textos bíblicos. Esse é o ponto, essa é a questão. E eu encerro finalmente suplicando a essa corte a obediência, obviamente, ao princípio da reserva legal, mas caso assim, vossas excelências, no ato de interpretação, no ato de iluminismo da parte de vossas excelências, queiram entender que podem atuar e fazer, no caso, a justiça com as mãos do Poder Legislativo, nós gostaríamos de pleitear que fosse feita a ressalva
com relação ao artigo 20, exatamente da conduta proposta, exatamente da sustentação oral daquele que pleiteia, de assegurar o direito de liberdade religiosa, de continuar pregando os textos bíblicos, ainda que eventualmente sejam contrários à inteligência e sejam atribuídos com ignorância a alguns cristãos, alguns religiosos e alguns judeus. Que essa Suprema Corte saiba observar esse fato social chamado Bíblia, Alcorão e Torá, citando apenas como exemplo. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência.